vídeo de hoje é sobre um dos assuntos que eu mais amo e sei que muitos de vocês também. Então hoje a gente vai conversar sobre cadernos. Vou mostrar cadernos que eu tô usando atualmente, como que eu tô usando eles, vou mostrar um pouquinho por dentro também. E deixei separado alguns cadernos que eu já usei, que eles estão completos, para mostrar algumas ideias. Eu pensei nesse vídeo como uma forma de servir de inspiração mesmo. Talvez você tenha alguns cadernos maravilhosos aí guardados, só esperando o momento certo para usar, a ocasião certa, então eu queria deixar algumas sugestões. Inclusive você não tenha dó de usar. Pega teu caderno aí, anota essas ideias para você usar nos seus cadernos. Vou começar falando dessa perfeição, dessa obra de arte, que na verdade é uma agenda, mas eu não penso nele como uma agenda e nem uso como uma agenda. Na verdade, eu uso isso aqui como um diário. Então, para cada página dessa agenda, eu faço um texto sobre o meu dia. É mais ou menos naquela ideia de morning pages, só que eu não uso necessariamente só de manhã assim que eu acordo, como a técnica indica, né? Então, geralmente eu escrevo mais à noite, depois que o meu dia já passou. E eu não escrevo, eu não distribuo essas ideias em tópicos, como às vezes eu faço em outras técnicas. Aqui eu escrevo de fato um texto sobre algo do meu dia ou algo que está me incomodando. É uma escrita terapêutica, é bem um diário mesmo, ninguém lê isso aqui, mas é um formato extremamente terapêutico para mim, que ajuda a entender melhor as coisas que estão acontecendo, que eu tô sentindo, e principalmente para voltar aqui e reler coisas que eu tava vivendo, que eu tava pensando um mês atrás, 2 meses atrás, 6 meses atrás. Quem dirá anos atrás, né? Porque foi a primeira vez que eu usei nesse formato de agenda, mas eu tenho outros muitos cadernos aqui que eu juntei registros como se fossem tópicos, né, do Bullet Journal, com entradas de diário, enfim. Mas de maneira geral, esse formato de escrita me acompanha há muitos anos. A diferença é que em 2024 eu decidi deixar isso em um lugar só e eu gostei bastante. Eu pretendo continuar, inclusive comprar dessa marca que eu fiquei obcecada, uma agendinha dessa pro ano que vem. E esse formatinho que na estante fica parecendo um livro, porque querendo ou não, minha gente, o que a gente escreve é o nosso livro, entendeu? Isso aqui é o livro da cabeça da Fernanda, isso aqui é a expressão dos meus divertidamente no seu formato, assim, mais sem filtro. Isso aqui é importante pra mim. O próximo é o meu caderno de tudo, que tem esse nome não porque ele tem absolutamente tudo, afinal de contas eu uso vários outros cadernos, mas porque o formato, a forma como eu uso ele, aceita vários tipos de anotações e de entradas. Então é mais ou menos assim, ele é um caderno de tudo, porém depende. Esse formato também é conhecido como Commonplace Book, que remonta à Grécia Antiga. Vários artistas do Renascimento também usavam, que consiste basicamente em você ter um caderno onde você registra os seus interesses, ideias, insights em ordem cronológica. Então é um caderno que não tem nenhum tipo de divisão. Eu faço algumas coisas para que eu consiga achar super fácil os assuntos. A começar por um índice, e no índice eu inclusive faço um código de cores que tá aqui já registradinho. Eu preciso terminar de colocar o código de cores aqui. Ele não é um caderno onde eu vou desenvolver, aprofundar assuntos. Então não é um caderno onde eu vou pegar para fazer um diário de leitura, uma análise capítulo a capítulo, onde eu faço em outro caderno aqui. No caderno de tudo, eu vou ter registro de inspeções de leitura, anotações rápidas de leitura que eu ainda não sei se eu vou desenvolver de fato essas anotações, registros de conversas literárias com amigas, projetos de leitura, listas de leitura, livros que eu li, lista dos livros que eu quero ler no ano, lista dos livros que eu li no semestre, registro de conteúdos que eu tiro print, então frases, indicações de filmes, séries. Eu uso esse formato de caderno há muitos anos, tenho vários deles aqui, e são cadernos que constantemente eu consulto e que eles continuam sendo muito útil para mim. Então anotações que eu fiz há 2, 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, até mais. A ele eu faço muita questão que ele não seja grande, que ele seja no máximo um tamanho A5 e que ele tenha pauta. Para vários outros cadernos, vocês vão ver que eu não uso caderno pautado, mas para o caderno de tudo, ele precisa atender a esses dois critérios. Esse daqui é um caderno inteligente, tamanho médio. Essa capa e os discos eram de um planner que eu comprei em 2023, ano passado. E aí, para esse ano, eu tirei toda a parte do planner e coloquei folhas. Eu gosto muito porque esse aqui, ele tem disco G, então cabe bastante folha. E esse é o meu caderno de leituras, onde eu tenho mais espaço para fazer aquele aprofundamento que eu comentei. Então, leituras que eu vou anotar, seja capítulo a capítulo, que eu vou complementar com pesquisas. Então eu diria que ele é um caderno mais de estudos mesmo. Para esse tamanho médio, eu uso tanto folha pautada, folha sem pauta,
folha mais colorida. Então, eu abuso da possibilidade que o caderno inteligente dá de colocar folhas menores do que esse tamanho, né? Vários tipos de folha diferente. E a maior vantagem de todas, que depois eu posso reorganizar essas folhas na sequência que eu quiser. Então eu posso manter ele com as anotações de leituras do primeiro semestre de 2024, ou eu posso dividir ele por temas, depois tirar tudo que for ficção, colocar em um outro caderno e deixar aqui só o que é não ficção. É um caderno que eu gosto bastante e ele com certeza vai me acompanhar até o final do ano, porque ainda cabe bastante folha. O próximo também é um caderno inteligente, do mesmo tamanho, médio. E esse aqui é o caderno que eu uso para guardar as anotações de aulas da Isa, a Isa Livros pelo Mundo. Para anotação assim de aula, de curso, o que eu mais gosto é desse tamanho médio e principalmente folhas sem pauta. Porque se eu quiser fazer algum esquema, puxar seta, eu tenho muito mais liberdade e parece que a minha mente funciona melhor, assim, quando eu tô ouvindo e anotando em um espaço onde eu não tenho nenhum tipo de limitação. Seguindo para o próximo, que também é um caderno inteligente, esse aqui é um tamanho A5, eu uso esse como se fosse um complemento, assim, um apoio desse aqui médio. Você vai entender. Às vezes eu simplesmente quero fazer uma anotação numa folha menor e aí eu anoto aqui. E depois, quando eu for reorganizar o caderno, eu passo para cá. Nesses outros dois cadernos aqui, que já estão completos, eu fiz exatamente isso. Aqui dentro tem folha de vários tamanhos, porque eu compus, ó, acho que dá pra ver, né? Tem várias partes que tem folhas ou do tamanho dele ou folhas menores, porque eu compus um caderno daquela época. Eu também estava usando um caderno médio e um caderno A5. Então, por exemplo, aqui tem algumas páginas de anotações de uma das melhores leituras do ano, que foi Milagre nos Andes. E eu queria anotar numa folha A5. Na minha cabeça, essa anotação tinha cara de caderno A5. Então, como eu me conheço, eu conheço as exigências dos meus divertidamente, eu uso esse combinho aqui. O próximo é esse aqui, é um caderno A5 mais simplesinho, espiral, essa capa assim mais mole. E é um caderno que fica aqui na praticidade para servir como um rascunho. Sabe quando você quer escrever um negócio que você não tem certeza, não exatamente vai virar uma anotação de estudo, mas também não vai para o caderno de tudo. Então, por exemplo, tem lista de afazeres, tem estrutura do planner que eu fiz para o clube, tem roteiro de vídeo para o YouTube. Então esse aqui é como se fosse um bloco de notas, sabe? Fica aqui por cima, precisou, ele tá aqui à minha disposição. A mesma loja desse caderno, que é uma gráfica que tá disponível lá na Shopee e tem um ótimo custo-benefício. Então dessa mesma loja tem este pequeno caderninho aqui, tamanho A4, maior que minha cabeça, que como vocês podem ver pelo adesivo, é o caderno do clube. Então é um caderno assim, brochurão, folha amarelada para nossa satisfação. Eu colei aqui alguns dos materiais. Para esse semestre, eu quis que a folha fosse a maior possível, porque daí eu tenho bastante espaço, ainda mais sem ter a pauta. Se eu quiser fazer uma folha para cada capítulo, 2 folhas para cada capítulo, deixar minha anotação pronta e depois voltar complementando, eu queria espaço. Foi por isso que eu comprei esse caderno. E tanto para o clube quanto para o projeto Dostô, que vocês vão ver o caderno, eles têm a mesma proposta. Como eu uso de roteiro para vídeo, roteiro para discussão, é uma anotação que eu preciso bater o olho e conseguir olhar bem rapidinho. Eu gosto que fique tudo bem distribuído, que as coisas não fiquem muito grudadinhas, para fazer a letra maior mesmo, para deixar tudo bem destacado. Então, desde o ano passado, eu não abro mão mais de que o caderno, tanto para o clube quanto para o projeto Dostô, sejam assim grandões. O caderno do projeto Dostô, tive um pequeno problema aqui, que ele manchou por causa do sol. Tava com um livro em cima, e aí durante uma manhã eu esqueci de deixar a janela fechada, e aí ele tomou sol e ele perdeu a cor aqui em volta, mas tudo bem. Me incomoda, mas tudo bem. E aqui é o mesmo esquema, é um caderno A4, um caderno sem pauta. A diferença é que ele tem a folha branca, mas eu gosto também, não é problema. E ele tem a folha destacável, então ele é como se fosse um caderno inteligente, só que sem disco. Aqui, por exemplo, eu fiz a anotação principal no post-it e fui puxando seta, desenvolvendo detalhes do que estava aqui no post-it. Isso aqui depois virou um roteiro para vídeo. E esse aqui é o meu esquema, eu coloco post-it, faço um código de cores para as anotações também, porque na hora de fazer os vídeos, na hora de reler as anotações, na hora de participar das discussões, só de folhear e bater o olho, eu já sei o que cor significa o quê, eu consigo achar as informações bem rapidamente. Eu comprei 4 de uma vez, eu comprei pelo Mercado Livre, vou deixar linkado aqui embaixo também, para não pagar frete e eu não me arrependi.
Agora, eu só tenho mais um, inclusive. Ano passado eu usei um todo pro Projeto Dostô, um todo pro clube. Eu peguei mais um pro Projeto Dostô esse ano, outro pro clube. Eu tenho um desse aqui fechado, que eu devo continuar usando, inclusive, pro Projeto Dostô também. Esse daqui, da Aircraft, eu acho a coisinha mais linda do mundo. É um modelo de caderno bem famoso, onde você encaixa os caderninhos. Esse aqui cabe 4, no meu eu deixei só 3. Esse eu não uso muito, não é um caderno que eu uso todos os dias, mas eu acho que dá pra entender ele como uma espécie de extensão desse daqui. Ele não é um diário, mas as coisas que eu anoto aqui são bem pessoais, envolvem planejamentos, estudos de autodesenvolvimento, coisas que eu quero tirar da minha cabeça e desenvolver, mas que não tem a ver simplesmente com sentimentos, envolve o futuro. Então eu prefiro tirar essas informações daqui e concentrar tudo que tem a ver com isso que eu falei num lugar só. E apesar de serem cadernos menorzinhos, né, eles duram bastante porque, como eu falei, não é o tipo de caderno que eu vou usar todos os dias. É aquele dia quando bate aquela inspiração ali, quando eu tô com algo em mente e eu aproveito para tirar da cabeça porque senão eu esqueço. Mas é uma aba, vamos dizer assim, que eu gosto de deixar aberta, porque como eu falei, se eu só tiver a ideia e esquecer, ela não vai ter valor nenhum. A ideia pode ser a mais maravilhosa possível. Se a gente não captura e coloca aquilo de maneira inteligível, ela simplesmente vai esquecer e, se bobear, a gente nem lembra que em algum momento lembrou daquilo. Não sei se vocês já passaram por isso. E eu odeio passar por isso. Por isso que eu tenho um caderninho, nesse caso, só para esse tipo de anotação. Porque, afinal de contas, é a minha vida, é o meu futuro, são as minhas coisas. Isso é extremamente importante, vale a pena, né, eu alimentar isso de alguma maneira.